Tio Rede TV ao vivo. Eu sou a Larissa Vaz, estamos com a Jennifer Cardoso. Oi, gente. E hoje temos dois convidados especiais. Super especiais. O jornalista Vladimir Alves. Oi, Vladimir. Olá, muito boa obrigada tarde. pela presença. Imagina, eu que agradeço. E a jornalista e ativista negra Simone Nascimento. Obrigada Tudo bem, pelo Simone? convite. Estou bem, Larissa. E aí, Jennifer, conta um pouquinho pro público de Vamos casa. explicar o que os nossos convidados especiais estão fazendo aqui. Hoje o assunto é sério, gente. Como vocês sabem, essa semana o assunto foi o ataque contra a Titi, que é a filha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. O ataque em um vídeo de uma mulher que se diz socialite, que realmente foi bastante indelicada, né? Usou frases e palavras que a gente não quer repetir aqui para não divulgá-la, né? Mas foi um ataque racista diretamente a Titi, uma criança, e gerou muito comentário, gerou muita repercussão. E daí que nós estamos aqui com a Simone e com o Vladimir para falar sobre esse assunto. O Vladimir, que é especialista em celebridades, ele do site O Buchicho, também participa do Melhor Pra Você, do programa Tarde é Sua, é colaborador, sempre esteve muito em cima dessa história, né? Acompanhou bastante essa história. E a Simone, que é ativista negra, que vai comentar a questão do racismo mesmo e abrir esse debate com você, internauta, também, que deve participar, né, Larissa? É isso mesmo. Pode mandar suas perguntas, sua opinião, que a gente vai estar aqui ao vivo fazendo as perguntas para os nossos convidados ou para nós mesmos, enfim. E pode mandar o que você quiser aqui pra gente, que a gente está aqui online, ao vivo aqui com vocês. A gente gostaria também, quem tiver uma experiência, que viveu racismo, que conhece alguém que tenha passado por isso, manda a experiência pra gente, né? Pra gente dividir aqui também, pra gente tornar público e também repudiar esse tipo de atitude, né? Vladimir, eu quero começar com você, então. Você que acompanhou tão de perto essa história, passo a passo, por vários dias aí ao longo dessa repercussão dessas ofensas terríveis, né, dessa socialite. Contextualiza o nosso internauta, o que aconteceu, né, desde o início ali, como é que isso virou do tamanho que está agora? É verdade, Jennifer. As pessoas se viram diante de uma publicação que foi divulgada através das redes sociais, onde Day McCartney, que é uma brasileira que vive no exterior, publicou ofensas contra a Titi, a filha do casal Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. E ela desferiu palavras contra uma criança de 4 anos, inocente, que não sabe nem do que nós estamos debatendo aqui agora, mas que, claro, causou comoção social no mundo todo, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, porque mexe também com outros países, onde ela possivelmente está nesse momento, que está todo mundo procurando pelo paradeiro dela. Dizem que ela já morou na Suíça, nos Estados Unidos, no Canadá, mas a polícia já está averiguando com relação a isso. E o que chamou a atenção foi justamente o fato dela usar uma criança para conseguir o estrelato, porque o sonho dessa cidadã é ser famosa. E aí o que ela fez? Ela usou uma criança para conseguir chamar a atenção da mídia para se tornar famosa, mas foi o que eu disse, ela vai ficar famosa na cadeia, não nas redes sociais e tampouco no cenário artístico. Inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre outros ataques, outras pessoas que também foram atacadas, e eu acho interessante isso que você falou da Titi, uma criança de 4 anos, ainda bem que ela ainda não tem essa percepção, né? Mas o Bruno Galhaço, vale lembrar que quando ele foi à delegacia, ele disse que realmente ele está criando a Titi para ela ser uma mulher forte. Porque ele diz, eu sei que não foi a primeira vez e não será a última, e quando ela for maior, adulta, maior de idade, eu quero que ela esteja aqui no meu lugar. Com certeza estarei acompanhando, mas eu quero que ela seja uma mulher forte para realmente fazer o que eu estou fazendo agora. Vir até a delegacia, denunciar esse tipo de coisa, enfim. Simone, comenta pra gente, o que você achou dessa história? Pra você, como é que caiu essa bomba? Então, a gente está agora, já primeiro dia de dezembro, né? A gente acabou de sair de novembro. Novembro que é o mês nacional da consciência negra, né? Que articula ativistas negros por todo o Brasil com relação a esse racismo estrutural. E o caso da Titi, ele caiu em meio a todo esse período, né? Um período de reflexão, um período com combate ao racismo que se dá 365 dias por ano. O caso da Titi é um caso de racismo escancarado. Um caso que, na verdade, reflete o que muitas e muitas pessoas pensam, infelizmente, que é uma pessoa negra ser inferior, uma pessoa negra ser desdotada da beleza, ser fora dos padrões, né? Uma pessoa negra não ser encarada como um ser humano que tem os mesmos direitos.
e nos mobiliza e nos deixa ainda mais impactados por ser uma criança negra que tão nova já é afetada com o racismo, né? Um racismo brasileiro, um racismo estrutural com aqueles que detêm aí a descendência africana, que são descendentes de pessoas que foram escravizadas no Brasil, pessoas que foram submetidas a um grande crime da humanidade, né? Então, acho que essas reflexões nos trazem muitas perguntas a partir daí, para que todos nós possamos refletir sobre o que significa o caso da Titi e o que será da vida da Titi enquanto uma mulher negra brasileira, né, filha de pais brancos, uma menina que tem aí muitos desafios para frente, o que todos nós, sujeitos brasileiros, podemos fazer para que a Titi e outras crianças negras, que a população negra tenha outra forma de tratamento no nosso país. Eu acho que isso traz o que aconteceu com o caso da Titi. Essa revolta é, na verdade, algo que está imerso ao ser negro no nosso país. Então, lamentavelmente, este ser humano, né, se utilizou de argumentos tão baixos e racistas para desqualificar uma criança e atingir toda uma população brasileira, que é a população negra. Larissa, o pessoal está comentando, está participando? Então, muita gente aqui na nossa live quer saber da parte sobre ela ser presa, como vai funcionar. Sim. A Alessandra Santos está perguntando se ela já foi presa, a Clarissa Cabral também, a mulher já foi presa. O Fabiano Monteiro, ele está querendo saber se ela pode ser punida lá no Canadá. A gente vai falar aqui um pouco sobre essa parte que um advogado foi... Melhor para você, né, Exato. Você. O especialista esteve lá e ele falou especificamente sobre esse caso. Ele disse que no caso desse episódio envolvendo a Titi, ela foi vítima de uma injúria racial, ou seja, foi direcionado para ela. Aquela fala da Dame McCartney foi somente para Titi. Por quê? Ela fez o ataque só para ela, mas as pessoas que viram aquilo, as pessoas que se sentiram ofendidas, também podem entrar com uma ação, podem ir até uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, porque aí passa a ser não só injúria racial, mas um crime de racismo, porque envolve a coletividade. Então foi isso que o Bruno Galhaço falou na porta da delegacia, falou assim, olha, se você se sentiu ofendido, se você se sentiu mal, se você, claro, não gostou daquilo que ela falou, vá até uma delegacia, registre este boletim de ocorrência, porque o caso ganha outras proporções. Ela vai ser agora, ela foi denunciada por injúria racial, mas também ela pode responder pelo crime de racismo, porque ela está mexendo com a coletividade, ela está mexendo com a sociedade. Aí as pessoas se manifestando, por isso que às vezes a pessoa está em casa e fala assim, nossa, eu fiquei muito revoltado com aquilo que aquela mulher falou contra a Titi é uma criança, a Titi é inocente, por que ela foi falar disso? Não adianta a gente ter só revolta, a gente precisa demonstrar e agir. No caso, ir até uma delegacia, em qualquer delegacia, registrar um boletim de ocorrência contra aquele vídeo, contra aquela publicação, porque aí ela já vai ser enquadrada em outras penalidades que não só a injúria racial. Só com a Titi ela vai responder por 3 tipos de processos. E a sociedade também fazendo a parte, faz com que ela vá dignamente para a cadeia responder por tudo aquilo que ela falou. E a dúvida que o pessoal teve se ela está presa ou não, ela não está não presa está ainda, presa. O processo está correndo, né? Inclusive, é só citar o nome do advogado que falou ao melhor para você, é o Luiz Henrique Silva, que é especialista em direito constitucional, e ele no dia chegou a citar que, se condenada ela, por esse tipo de crime, né, nu e cruamente, é de 1 a 3 anos de reclusão. Exato. Né? Desde que ela esteja no Brasil, né? Sim. Senão ela não vai presa, ela estiver em outro país, porque o processo corre aqui. Corre aqui, mas Corre ela aqui. pode ser transferida. Há entre os países um acordo em que, dependendo do caso, da investigação e até do fato do Bruno e da Giovana terem ido a outros países e a alguns consulados aqui no Brasil, isso faz com que ela seja notificada lá, seja encontrada e ela possa ser presa ou no exterior ou vir aqui para o Brasil. Então, pode existir essa punição de 1 a 3 anos de reclusão. Ele falou em termos gerais, né? Nesse Exato. caso, crime, esse caso é um caso, ele falou ainda, cada caso é um caso, e vamos aguardar então o que vai acontecer. Por enquanto ela não está presa. E aí, Simone, eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão da punição, né? 3 anos de reclusão, pensando no máximo, você acha que é o ideal? A pena deveria ser mais rígida para impedir, para fazer com que essas pessoas não tenham, pensem um pouco antes de lançar um comentário desse na internet? Ou, também pensando, abrindo para um outro lado,
será que a punição com prisão é o ideal ou fazer o debate e mudar o pensamento dessa pessoa, né? Talvez seja a curto prazo pensar numa prisão, numa punição de cadeia ou de indenização, né? Que é uma pessoa que já pensa dessa forma, mas talvez uma mudança realmente de perspectiva em relação ao racismo como todo, é mais interessante, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode refletir a partir do caso da Titi, né? Eu acho que a primeira coisa é que o racismo, ele é crime, né? E existem essas vertentes com relação ao que significa a injúria racial e o racismo, exatamente para separar o indivíduo da questão étnica, racial, coletivo, que seria a população negra, né? Então, o ataque da injúria é quando você faz uma injúria contra uma pessoa, né? A injúria, ela é muita coisa. Então, a categoria injúria racial é uma injúria, uma ofensa racista com palavras a um indivíduo negro, né? Que assim se declara enquanto negro. E o racismo seria, então, um ataque a uma etnia, a um grupo racial. Eu sempre costumo refletir sobre isso, que quando se ataca um negro, né, sendo fisicamente, por meio, por exemplo, das centenas de jovens negros que morrem no nosso país, 1 a cada 23 minutos, infelizmente, mas quando se ataca individualmente uma pessoa de forma verbal, ou no mercado do trabalho, ou no cotidiano na rua, porque o racismo, ele está em diversas esferas, né? Vocês mesmos estão pedindo aí para os internautas mandarem alguns depoimentos, mandarem declarações sobre suas experiências, está atacando em todas essas categorias a população negra, mas, sobretudo, a capacidade humana de entender que isto não se pode fazer com nenhum ser humano. Então, está atacando a população negra e deve gerar deve gerar insatisfação da população como um todo com relação a este ataque, né? Então, assim, pensando na questão prisional do Brasil, eu acho que existe uma questão que se chama reparação histórica. É uma pauta que o movimento negro afirma todos os dias na sua trajetória de luta, que dá ao efeito do que significou a trajetória racista no mundo com a população africana, em diáspora africana, que são os países que tiveram escravidão, mas também os países da África, né, os negros que permanecem naquele continente, né, nos diversos países que existem no continente africano e que precisam de reparação histórica na humanidade pelo crime que sofreram, que foi a escravidão, que foi a repartição das suas terras naquele espaço, assim como o Holocausto e os judeus, um crime contra a humanidade, né? Então, no Brasil, a reparação histórica ela é algo muito importante. Então, existe sim medidas que devem ser feitas de imediato para que as pessoas consigam compreender, né, um processo de conscientização com relação ao racismo, que isso é um crime, que isso não é perdoável a se fazer com nenhuma pessoa, com uma pessoa negra, não é perdoável que se faça um crime de injúria ou de ofensa, de racismo a nenhuma etnia, seja com as negras e negros, indígenas, aos povos ciganos, os imigrantes, inclusive os migrantes africanos que estão vindo para o Brasil agora, né, nesse novo processo do nosso país. Então, nós temos que pensar em duas questões com relação ao caso da Titi. A dívida histórica com os negros e negras brasileiras, as negras e negros, mas também a questão da imediata conscientização. Acho que tem uma questão que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. Será que nós temos uma forma de punir a sociedade que conscientize, que faça com que ela compreenda que as coisas que ela realiza, que são ditas como irregulares, como criminais no nosso mundo, elas de fato estão tendo uma outra educação, uma outra conscientização? Acho que o racismo é isso, né? Nós não aprendemos a história negra na escola, nós não conseguimos pensar estruturas iguais no mercado de trabalho ou na rua, no cotidiano, nos espaços de convivência que iguale as pessoas todas como um único direito, como uma única legislação, né? Existe diferença a forma com que se trata o negro e o branco no Brasil. Acho que isso não resta dúvidas para aqueles que se atingiram com o que aconteceu com a Titi, mas então a questão do crime do racismo é algo importante de ser colocado. Nós temos que defender que aquela mulher, né, fez um atentado contra a imagem da Titi, mas sobretudo sobre o que ela representa, o que representa o seu povo negro. Então foi uma ofensa contra todos nós, negras e negros, mas também pensar que existe uma dívida histórica, existe uma reparação histórica a ser feita no nosso país com relação ao racismo. Sim. Todos nós agora, durante essa live, precisamos fazer essa reflexão a partir de um caso comovente como o da Titi. Se nós não estamos sendo racistas, se nós não temos no nosso ambiente
a tranquilidade de aceitar posições racistas, de vivenciar na prática, ver episódios racistas e não nos comovermos tanto quanto. Então, precisamos fazer uma reflexão a longo prazo de como combater o racismo. Eu acho que tem uma frase importante que o Gagliasso postou nas redes sociais dele, acho que, inclusive, fica de dica para quem está fazendo a live, que foi uma frase da filósofa Angela Davis, que é uma ativista internacional antirracista. Ela fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, ou seja, se mobilizar pelo combate ao racismo, né? Enfrentar o racismo na cara dura, com força, entendendo que nós somos iguais e precisamos alcançar a igualdade em toda a sua plenitude, no que significa essa dívida histórica, essa igualdade racial que o nosso país ainda não detém. Exato, e não só o Bruno Gagliasso, mas também a Camila Pitanga postou essa foto, essa frase, e mais uns outros famosos, circulou bastante. E olha só, a Tânia Soares, ela quer saber, uma pergunta para o Vladimir, ela falou que ela assistiu ao programa que você fala sobre a Anitta, e ela quer saber um pouco mais se você acha que dar ibope para essa história pode ajudar ela a ser presa, a mulher ser presa. Olha, na verdade, assim, o que dá resultado para que ela seja presa não é divulgar o que ela falou, mas agir justamente através de delegacias, de manifestações, através de grupos, de entidades, tentar formalizar em um processo em que ela possa ser enquadrada dentro da lei pelos crimes que ela cometeu. Agora, onde ela faz uso da imagem da Anitta, fala que quer divulgar um vídeo, ela quer falar contra a Titi, a filha do Bruno Gagliasso, da Giovanna Eubank. Na verdade, essa mulher, ela já havia procurado os jornalistas desde o ano passado. Aliás, já faz um tempo, a gente já conhece. Ela quer ser famosa. Ela usou a Anitta para tentar conquistar a mídia. Não deu certo. Aí o que ela fez? Ela começou a atacar as crianças. Atacou a Titi e ela tem feito uso desse artifício para entrar na mídia. Então, existe aí essa questão dela ter cometido crimes, não só de racismo, mas outros crimes também, porque ela fala de outras crianças. E tem também o fato dela querer falar sobre os artistas, tentar entregar os podres, como ela diz, e isso ela tenta usar como uma maneira de se tornar famosa. Só que ela não deve estar percebendo que isso tudo está indo contra ela, né? A imagem que ela está criando é uma imagem negativa. E se ela quer ser famosa, entrar para o mundo das celebridades, ela entrou pela porta errada. Ela está entrando realmente bem errado, né? Porque Falem mal, mas falem de mim, nesse caso não vai rolar, minha filha. Não tá vai rolando. dar. E eu não vejo ninguém a favor dela, né? Todo mundo unânime, assim. Todo Não mundo tem. é Como? muito Não tem como. contra, não tem como. Nem a família. Acho que Nem a família dela. Inclusive, eu vi, se eu não me engano, no jornal O Globo, eles fizeram uma entrevista com a família e os familiares falaram que ela seria desequilibrada, teria problemas psicológicos. O que você acha, Vladimir? Você acha que justifica isso? Olha, não justifica, porque assim, se ela cometeu algum crime motivada por problemas psiquiátricos ou psicológicos, ela deve, no caso, cumprir pena numa prisão especial para pessoas que têm transtornos psiquiátricos, entendeu? Nada tira dela o peso de ter cometido os crimes que ela cometeu. Ela pode ter problemas mentais, ou se por um acaso ela estivesse sob efeito de alguma substância, ela tem que responder e isso em nada diminui o grau dessa mente doentia dela que ela colocou em prática para atingir uma criança. Então, assim, se tem ou não problemas psiquiátricos, ela vai ser detida numa prisão para pessoas que têm transtornos mentais, no caso. Mas isso em nada tira dela esse peso de ter cometido esse crime contra a humanidade. Né, Simone, não tem como justificar vitimizá-la, né? Acaba transformando ela em vítima, e aí? Acho que usar da patologia para falar do racismo é uma coisa que é tentar escapar pela culatra, né? Eu acho que as pessoas, elas são racistas, né? Elas precisam se entender enquanto racistas, independente do seu estado mental. Acho que ao tempo todo, não só com a questão negra, mas quando se comete qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ofensa, pensa-se se é tão inimaginável que uma mente
provoque algum tipo de ofensa, que as pessoas começam, então, a usar da patologia para justificar. Então, essa pessoa está desequilibrada, essa pessoa não está num estado natural da sua mentalidade, do seu estado de consciência. Eu acho que as pessoas, quando elas são racistas, elas são. E elas conseguem expressar isso da forma com que elas conseguem no momento em que praticam o racismo. Sejam em coisas sutis, seja no uso de uma live, como ela fez através das redes sociais. Mas isso não faz com que ela não seja racista, porque as pessoas, elas reproduzem o que pensam, né? Às vezes elas não reproduzem por se sentirem, inclusive, coagidas a falarem o que pensam, por saberem que é algo errado, mas às vezes as pessoas, elas se sentem por algum motivo à vontade para cometer atos racistas, como foi o caso desta não celebridade, não se tornará uma celebridade, desta pessoa que usa de um argumento tão medíocre, né, desculpe a palavra, para chegar a uma mídia, chegar a um conhecimento social, alcançar celebridades através da ofensa, ofendendo pessoas que são celebridades, mas isso não é válido nem com pessoas que não são públicas, nem com pessoas que são públicas, né? Acho que ofender outra pessoa através de um argumento racista, né, através de um ato racista, é algo imperdoável para mim, para você que está assistindo essa live, e também para a Titi, que é filha de celebridades brasileiras, né? Então... É isso, gente. Eu acho que vale a reflexão. Hoje é sexta-feira, dia da balada, tá? Mas vamos parar para pensar um pouquinho, né? Aquela hora que você está fazendo a maquiagem, a hora que você está no banho. Pensa um pouco nas suas próprias ações também, porque às vezes a gente fala, eu não sou racista, mas será que em algum momento não tem uma expressãozinha que você usa ali, até sem saber, mas tem um fundo racista? Vamos analisar melhor o nosso dia a dia, né? Como a gente trata as pessoas. E não só, aí pegando o exemplo dessa moça aí, não só a questão racial. Vamos pensar no bem-querer de todo mundo, né? Todo mundo quer ser amado, quer ser bem tratado, inclusive essa senhora, né, que inclusive reclamou dos ataques contra ela e foi quis devolver na mesma moeda em quem não merecia, né? Então vamos pensar nisso nas nossas relações sociais do dia a dia, pensar duas vezes antes. Né? Tem um texto que eu li na internet que foi super publicado por várias... Foi no Facebook, muita gente compartilhou o texto, que diz que ela fez muitas plásticas no nariz para deixar o nariz fino. E que talvez... Era um texto de uma psicóloga, se não me engano, e aí essa psicóloga diz que talvez isso seja porque ela teve que fazer muitas cirurgias para deixar o nariz fino, para estar dentro de uma sociedade e se achar bonita, e aí ela vê pessoas elogiando a Titi, que é negra, que tem o nariz, ou enfim, traços no rosto, como talvez ela teria, e que isso pode ter afetado assim, psicologicamente ela, e isso pode ter gerado talvez essa revolta, entre aspas, e isso que fez ela xingar a Titi, ou enfim, falar aquelas palavras. É aquela coisa que a gente falou, não justifica. Não, né? não, nada justifica, sim, mas é algo que eu vejo que, por exemplo, por que ela teve que fazer tantas plásticas para estar dentro de uma sociedade? Porque ela não podia ser amada da forma que ela era, né? Então isso é muito difícil. Complexo na sociedade que a gente vive. Até mesmo um pouco antes da live, a gente estava conversando com a Simone, e ela falou sobre a questão que hoje em dia as pessoas estão aderindo mais ao cabelo crespo, né? Estão se sentindo bonita com o cabelo crespo. E anos atrás isso não existia, né? Era mais difícil. E daí que é válido esse debate, né? Porque a gente falando sobre o assunto e as pessoas se aceitando mais, é aí que entra, né, realmente as pessoas aceitam e as pessoas se acham, se sentem bonitas, né? Acho que tem uma coisa que é a questão do que é o racismo no Brasil. O racismo no Brasil, ele se dá, inclusive, apagando o que é ser negro, né? Negando a identidade negra. As pessoas, através do racismo, podem muitas vezes buscar-se, então, adequar a um padrão branco, né? Uma questão de privilégio branco na sociedade, que vem por meio dos estereótipos da fisionomia branca, que é, às vezes, não gostar do seu próprio nariz, da sua fisionomia étnica negra, que são os nossos grandes lábios, nossos narizes, nossos cabelos crespos. Acho que o racismo, ele se dá também no apagamento das pessoas negras, né? Então, no momento em que há vários processos históricos, né, em diversas décadas, né, desde que os negros pisaram no Brasil,
de resistência, você tenta resistir e cultuar que ser negro é ser humano, ser negro é ser bonito, é sim ter direitos, é algo que não é conotativo de uma forma negativa, degenerativa, né? Você falou das frases, nós temos um amplo vocabulário no país que é racista, nós temos estruturas sociais racistas e todo dia isso é martelado na cabeça das pessoas que são negras, ou porque entendem que são negras porque os seus pais são negros, ou porque entendem que de alguma forma são atingidas com racismo, mesmo que não se compreendam como negros. A partir do momento que você começa a se entender como negro e se afirmar enquanto negro, você passa então a combater essa estrutura racista, né? Então você passa a ter a liberdade de alisar o cabelo ou não, né? Ter a liberdade de achar o seu cabelo crespo algo bonito, né? De achar os seus traços físicos bonitos, né? Porque você falou da questão estética, Lari. Dentro de uma sociedade racista, não são só as estruturas, às vezes, econômicas, né? Ou de separação física, social sobre os territórios, mas muitas vezes é a imposição de um estereótipo físico, visual, da pessoa branca, de cabelo liso, de olhos claros, totalmente diferente do que é a beleza negra, do que é a nossa aparência negra, né? Então, assim, é um gesto que tem sido colocado como uma afirmação para muitos negros no nosso país, que é assumir as raízes crespas do cabelo, mas existem outras diversas formas de manifestar essa questão com o que significa a consciência negra, a autoidentificação negra, a afirmação do ser negro para combater exatamente isso. E o caso da Titi é exatamente isso. No momento em que ser negro é colocado como positivo, que o lugar do privilégio branco, de que então o meu Instagram, onde eu tenho outras vestes, outro tom de pele, outro cabelo, outra estrutura física, não é tão levado em consideração por essas pessoas na rede social quanto a Titi, que é uma criança negra. Existe algo de errado, né, na cabeça dessas pessoas, como ela, negra, pode ser visto como algo bom, algo bonito, algo feliz, algo alegre, como é a Titi, como se mostra a vida dela nas redes sociais. Então isso gera um sentimento de saída de um lugar de conforto, de um lugar de privilégio, para entender que as pessoas são diversas, né, e que o racismo é uma estrutura que precisa ser combatida. Então, nesse sentido, essa reflexão a gente precisa fazer também, né? Quando o negro ele passa a se afirmar e passa a conquistar direitos, a mudar estruturas, a se colocar na sociedade enquanto um grupo que quer direitos iguais no país, em diversos âmbitos, né, nas diversas escalas sociais do que significa alcançar a igualdade, você começa a ver também a repercussão disso. Existem pessoas que se incomodam com a afirmação negra, se incomodam que uma pessoa negra pode achar que isso é positivo, porque a nossa sociedade, infelizmente, ensina que é inferior, que é menos, e nós temos que dizer que não, que somos iguais, né? Que sim, a Titi é uma menina negra que merece crescer feliz, merece estar na escola, estudando, ter uma vida feliz, brincar como todas as outras crianças e poder simplesmente viver uma vida normal, né? Mas por ela ser negra, isso é importante de dizer, somente por ela ser negra, ela sofreu todas essas ofensas. Porque a Titi é filha de celebridades que são ricas. E veja só, não é somente a questão econômica que faz da Titi uma pessoa que tem todos os direitos. Ela ser negra na nossa sociedade já coloca questionamentos sobre o lugar da Titi. Como a Titi pode ter este lugar? Um negro tem este lugar na sociedade? Isso gera incômodo, como foi esse episódio. E como, infelizmente, se nós não mudarmos o Brasil, não mudarmos o mundo racista, ela vai viver outros episódios lamentáveis como este, como eu já vivi, como você, negro que está assistindo essa live, já viveu, porque nós precisamos acabar com isso para que pare de se acontecer nas diversas manifestações, como esse episódio infeliz, né, dessa pessoa que não merece ser nomeada. É isso mesmo, gente. É assim, a gente encerra com essa reflexão. Vladimir tem que ir correndo lá para a Sônia Abrão, daqui a pouco a tarde é sua, né, Vladimir? É verdade, a gente estava falando aqui de famosos, né? Só para concluir, isso faz parte do inconsciente coletivo, essa questão do racismo, porque a Camila Pitanga, ela se diz, eu sou negra, e ela, por muitas vezes, já falou assim, eu já ouvi muitas pessoas falando para mim, não, você não é negra, não, sabe assim? Então as pessoas, qual é a diferença, né, entre ser ou estar negro perante a sociedade? As pessoas fazem algo que a gente tem que, todos os dias, lutar
para combater, ensinar os nossos filhos e, sempre que puder, aproveitar esses espaços de divulgação para esclarecer e trazer à tona, porque são coisas que acontecem no dia a dia, que acometem os famosos, os anônimos, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, mas que aos poucos a gente tenta ajudar coletivamente a colocar os pingos nos is e mostrar que somos todos iguais, independentemente de raça, credo ou religião. Todo mundo quer ser tratado com gentileza e tem o direito de ser tratado com respeito, né? Isso mesmo, acho que todo mundo tem que colocar a mão na consciência e pensar antes de agir, antes de falar, porque realmente dentro da nossa sociedade ainda existe muito racismo, ainda por essa luta estar sendo feita passo a passo, eu acredito que ao longo dos anos isso vai melhorar, né? Debates como esses são importantes para isso, né? Então eu agradeço a participação da Simone. Simone, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você de alguma forma, quiser trocar experiências, tem algum canal de contato com você? Olha, estou sempre disponível para conversar, para trocar ideia. Meu Instagram é Mone Nascimento, né? M-O-N-E Nascimento. Também estou nas redes sociais como Simone Nascimento. Fiquem totalmente confortáveis em vir à minha procura para que a gente converse mais sobre isso. E o Vladimir Alves? Tem o Twitter, tem o Instagram também, no @Vladimir Alves. As pessoas podem continuar participando, mandando as suas opiniões, fazendo suas perguntas, porque é um caso que a gente vai continuar acompanhando, que não está nem no começo. Então pode acompanhar também pelo blog do TV Fama, né? Atualizado diariamente, que é o www.redetv.com.br/TVFama. E no programa TV Fama também, né? Com o Nelson Rubens e a Flávia Noronha, de segunda a sexta-feira. É isso mesmo, muito obrigada. Semana que vem, sexta-feira, 13h, estaremos aqui. Então volte para receber a gente. Participe. E até semana que vem, né? Até mais, gente. Obrigada Tchau, pela tchau. companhia.